Na lista de hoje eu escolhi alguns carros usados que à primeira vista podem até parecer caros, mas na realidade oferecem um excelente custo-benefício. São veículos que chamam a atenção, repletos de equipamentos e o mais importante, são exclusivos, uma vez que anos atrás custavam muito mais caros do que custam hoje. Em relação aos 0 km, eles são muito melhores do que a maioria das opções que a gente encontra hoje em dia. E o último modelo da lista vai te surpreender e com certeza você vai querer levá-lo para casa. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 90 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. O Hyundai Sonata é um dos carros que eu acho mais legais da Hyundai, pelo menos na década passada. Até hoje é um carro que chama atenção por onde passa, pois apesar de já ter mais de 12 anos desde o seu lançamento, ainda possui um design muito bonito e bem acertado, além de todas as suas tecnologias e equipamentos que até hoje se destacam. Ele tem apenas uma versão que não tinha nenhum opcional, diferente do Azira da mesma época. A versão que ele tinha era a GLS, entrega diversos equipamentos como ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, o piloto automático, bancos em couro, regulagem elétrica do banco do motorista, o teto solar panorâmico, a chave presencial compartida por botão, os airbags frontais, laterais e de cortina, o controle de estabilidade e tração, faróis de xenon e muitos outros equipamentos. É um carro que sempre se destacou neste quesito em relação aos equipamentos e se aproxima bastante do Azira, que é de uma categoria superior. Outros destaques, além de todos os equipamentos, temos também o espaço interno muito bem aproveitado e o seu generoso porta-malas de 464 litros. É lógico que está longe de ser um dos maiores da categoria, mas ainda assim é um bom porta-malas. Partindo para a sua mecânica, ele usa o mesmo motor Theta do Optima, Santa Fé e Sorrento. É um motor 2.4 a gasolina que gera 182 cavalos a 6.000 RPM e 23,3 kg de torque a 4.000 RPM. E o câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas, com opções de trocas manuais através dos pedal shifters no volante. Com isso, ele faz de 0 a 100 em 10,1 segundos e atinge uma velocidade máxima de 208 km por hora. Ele não tem desempenho de surpreender, até porque estamos falando de um sedã bem pesado, um sedã médio-grande, com motor 2.4 de 180 cavalos. Se você quiser um pouco mais de desempenho, a melhor escolha é pular para um Azira V6. Aí você vai ter um pouco mais de desempenho. Porém, para uma pessoa normal que não exige muito, que é um carro apenas ok para usar no dia a dia, o Sonata tem um desempenho sim aceitável. Em relação ao consumo, eu vejo que muitas pessoas elogiam. É lógico que não tem como fazer a comparação dele com carros populares que normalmente visam a maior economia de combustível. Porém, para um sedã grande, é um bom consumo. Na cidade, ele faz em torno de 7 km por litro. Na rodovia, ele pode passar até dos 12 km por litro. É um carro realmente bem acertado. Um Hyundai Sonata 2014, que foi um dos últimos modelos que chegou dele aqui no Brasil, custa em média R$80 mil. Mas se você for pegar os primeiros modelos, lá de 2011 e 2012, tem um custo-benefício um pouco melhor e você consegue achar na faixa de preço a partir dos R$60 mil. Aí acaba tendo um custo-benefício muito melhor. Já que nos R$80 mil se aproxima bastante do Azira e aí acaba não valendo muito a pena. Já na faixa dos 60, é sim um baita carro e aí vale a pena você dar uma olhada. O custo de manutenção não é nada exorbitante, você acha peças com bastante facilidade e é um carro que até hoje chama atenção e não vai deixar a desejar em nenhum quesito. O Audi A3 atualmente no mercado de usados está com um preço bem interessante, sendo uma opção a se considerar em vez de um Jetta, por exemplo. Além de ser mais bonito, particularmente eu acho, ele tem mais equipamentos, conforto e tecnologias, embora em relação ao desempenho ele seja pior que o Jetta nesse quesito. Ele tem características bem parecidas com o Jetta, que é praticamente o seu irmão da Volkswagen. A plataforma é a mesma, os equipamentos, embora que seja superior,
são bem parecidos, o acabamento e até mesmo a motorização, que é exatamente a mesma. Considerando o melhor custo-benefício, eu sugiro a versão Attraction, que tem motor 1.4 turbo. Não é a versão topo de linha, mas também não é a de entrada. Ele é mais ou menos equivalente a um Jetta em termos de equipamentos, tendo apenas alguns pequenos detalhes a mais. No entanto, também existem alguns opcionais que vale a pena você ficar de alerta. No mercado de usados, essas unidades que saíram com mais opcionais normalmente têm o mesmo preço, então vale a pena você garimpar, já que você vai levar alguns itens a mais, como os bancos em couro, o teto solar panorâmico, GPS, entre outros itens. Particularmente, eu não acho isso muito legal que a Volkswagen e a Audi faz, que é basicamente lançar uma versão com diversos opcionais. Eu prefiro que lance diversas versões, porém com pacotes já fechados, que no mercado de usados você encontra com maior facilidade a versão que você quer, sem precisar ficar garimpando. Em relação à mecânica, estamos falando de um motor 1.4 TSI turbo, que aqui ainda não é flex e ele tem injeção direta. Aqui ele tem bem menos potência do que nos carros da Volkswagen, por exemplo, com quase 20 cavalos a menos. Mas, segundo dizem, essa redução de potência ajuda na robustez a longo prazo da mecânica. Ele gera 122 cavalos a 6.000 RPM e 20,4 kg de torque a 1.400 RPM. E o câmbio dele é um automatizado de dupla embreagem, o DSG de 7 marchas. Apesar dele ter apenas 122 cavalos, ele tem um desempenho bem honesto, fazendo 0 a 100 em 9,4 segundos e atingindo uma velocidade máxima de 212 km por hora. Quanto ao consumo, também não é nada mal. Na cidade, 10 km por litro, rodovia 12 km por litro. Realmente, se levar em consideração que é um carro premium, é um bom consumo. Porém, se você levar também em consideração que é um motor com uma litragem pequena, turbo e com pouca potência, ele poderia ser um pouco mais eficiente, principalmente na rodovia. O A3 também se destaca no quesito do espaço interno. Estamos falando de um sedã médio. Ele tem um entre-eixos de 2,63 metros e uma largura de 1,79 metros. Para vocês terem ideia, é um espaço interno mais ou menos equivalente a de um Corolla. Ele tem um porta-malas com 425 litros. Poderia ser um pouco maior, pois já estamos falando de um sedã médio. O preço dele no mercado de usados, o modelo do ano de 2015, nessa versão Attraction, que tem motor 1.4 turbo, tem preço médio entre 70 e 80 mil reais. É uma alternativa bem interessante ao Jetta. É lógico que o custo de manutenção aqui no geral vai ser um pouco mais caro, assim como o seguro, porém, se você quer um carro um pouco mais chamativo, presença, vale mais a pena. E é um carro que, querendo ou não, passa essa sensação de ser muito mais caro do que ele realmente é hoje em dia. Outra boa opção que se encaixa nesta lista é o Hyundai iX35. É um carro excelente, bonito, bem equipado e ainda se destaca como o SUV médio da época dele, com a manutenção mais barata da categoria. É um excelente SUV médio no mercado de usados, tem um preço muito bom considerando a loucura do nosso mercado atualmente, além de ser um carro bem equipado, espaçoso e muito confiável. Até hoje em dia é um carro que chama atenção sim, tem bastante status, principalmente pelo porte dele, até aparenta ser um SUV grande e não um SUV médio. E principalmente na época de 2010, era um carro que chamava a atenção de todo mundo. Infelizmente ele subiu bastante de preço. Há alguns anos atrás você conseguia encontrar a versão de entrada com câmbio manual a partir dos 35 mil reais. Hoje em dia, se você for pegar a versão de entrada dele, você vai achar no mínimo por 50 mil reais. Mas ainda assim é um carro que tem sim um bom custo-benefício. Ele entrega bastante por um preço bem razoável, principalmente se você levar em consideração que é um SUV. O X35 foi lançado em 3 versões, mas a verdade é que elas não têm nome. O que a Hyundai fazia para diferenciar era apelidar essas versões. A versão de entrada era chamada de entrada e tinha uma opção do câmbio manual de 5 marchas ou um automático que passava a ser de 6 marchas. Acima dessa versão tínhamos a intermediária, chamada de completa, e podia ter a tração 4x4 e esta é a única versão com esse opcional.
A versão acima, a topo de linha, que era chamada de completíssima, não tinha nenhum opcional, porém perdia a opção da tração 4x4, que era um opcional da versão anterior, mas acrescentava alguns outros itens de série que, ao meu ver, faz muito mais sentido e acaba valendo mais a pena, como o teto solar panorâmico, a chave presencial, os airbags frontais, laterais e de cortina, os bancos em couro com o ajuste elétrico, multimídia com Bluetooth, USB e até o GPS. O X35 tem um espaço interno muito amplo e bem aproveitado. Todos os 5 ocupantes vão com o máximo de conforto sem ninguém passar aperto. E o porta-malas tem 465 litros. A vantagem do SUV é que você tem um espaço total até o teto. É lógico que isso não é muito recomendado e foge até fora da lei você carregar porta-malas até o teto no SUV. Porém, no dia a dia, em um trajeto um pouco mais curto, normalmente as pessoas acabam fazendo isso. Partindo para a sua mecânica, ele é equipado com motor 2.0, o NU. Esse motor está em linha até hoje e também conhecemos no Creta, Sportage e Cerato da última geração. Esse motor é flex e gera até 178 cavalos com álcool e 166 cavalos com gasolina a 6.200 RPM. Ele tem 21,5 kg de torque com álcool e 20 kg de torque com gasolina a 4.700 RPM. E ele tinha 2 opções de câmbio, dependendo da versão, podia variar entre um câmbio manual de 5 marchas ou um automático de 6 marchas. Considerando isso, ele faz de 0 a 100 em 10,8 segundos e atinge uma velocidade máxima de 180 km por hora. Considerando seu porte, peso e potência, o X35 não tem um consumo ruim. Dentro da cidade, 6,1 km por litro com álcool e 8,8 km por litro com gasolina. Já na rodovia, 7,3 km por litro com álcool e 10,5 km por litro com gasolina. Um Hyundai X35 do ano de 2011 você vai achar na faixa de preço entre 50 e 70 mil reais. Infelizmente é um carro que encareceu bastante, mas assim como eu comentei anteriormente, nesta faixa de preço ainda tem um bom custo-benefício e até aparenta ser um carro muito mais caro do que ele realmente é. A próxima opção que eu separei para a lista é um Lexus híbrido. Além de ser um carro bastante chamativo, que passa bastante status, tem bastante tecnologias e equipamentos, é um carro que também chama atenção por ser híbrido e é um dos carros híbridos mais baratos do Brasil. Estamos falando do CT200H, que é um hatch médio da marca. Considerando que é um carro premium e híbrido, o preço dele é até muito bom. Em muitas características, ele se assemelha muito com o Corolla e até com o Prius, já que usam a mesma plataforma, a New MC. Porém, você tem todo o luxo, o requinte dos Lexus. Ele está disponível em 2 versões, a Eco e a Luxury. Ambas são muito boas e bem equipadas. A versão Eco, que é a de entrada, já entrega itens como ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, os airbags frontais, laterais e de cortina, os faróis de LED, o controle de estabilidade e tração, sistema de som com multimídia, que já inclui GPS, e também a chave presencial com partida por botão. É uma versão muito completa e não deixa a desejar mesmo hoje em dia. Já a versão topo de linha, chamada de Luxury, acrescenta alguns mimos a mais, como os bancos dianteiros elétricos e com memória, o teto solar e o sistema de som Premium com 10 alto-falantes. A diferença de preço entre a versão Eco e a Luxury é de mais ou menos 20 mil reais no mercado de usados. Sinceramente, eu não sei se vale muito a pena pagar esse preço a mais por uma versão que acrescenta poucos itens interessantes. Por ser um hatch médio, o CT200 tem um espaço interno consideravelmente bom, principalmente em relação aos outros hatches de entrada. Ele tem um entre-eixos de 2,70 metros e uma largura de 1,76 metros. E o porta-malas tem 376 litros, o que também é muito bom para um hatch. Se você for pegar essas dimensões, ele até acaba se assemelhando a diversos sedãs médios e até sendo superior a diversos sedãs compactos. Agora falando sobre a sua mecânica, o motor a combustão é 1.8 2E RFXE,
O mesmo usado no Prius, por exemplo. Aqui ele gera 98 cavalos a 5.200 RPM e 14,5 kg de torque a 4.500 RPM. Já o segundo motor é um elétrico e gera 82 cavalos e 21 kg de torque. A potência combinada dele é de 136 cavalos e 26,5 kg de torque. O câmbio que ele utiliza é um CVT. Com isso, ele faz de 0 a 100 em 10,3 segundos e atinge uma velocidade máxima de 180 km por hora. É uma potência muito boa, ok para você usar no dia a dia. Porém, um carro híbrido normalmente tem um foco no consumo e por aqui ele se destaca. Na cidade, espere fazer uma média de 15,7 km por litro. Na rodovia, 14,2 km por litro. É lógico que não estamos falando de um dos híbridos mais econômicos do Brasil, não é como o Fusion, por exemplo, que consegue fazer até 20 km por litro. Porém, se você levar em consideração que é um carro de luxo, de uma marca premium, você vai ter todo o requinte e ainda ter esse consumo, acaba valendo a pena. E o preço dele no mercado de usados do ano de 2014 varia entre 100 a 120 mil reais, dependendo da versão. Se você garimpar, você até consegue encontrar em uma faixa de preço um pouco mais abaixo, e vale super a pena. É lógico que aqui estamos falando de uma outra categoria de carro. Ele não é só apenas um hatch premium, mas também híbrido, que normalmente os carros híbridos são mais caros, tem tecnologias que acabam encarecendo bastante. Quando se fala no Kia Optima, muitas pessoas acabam evitando essa opção devido aos problemas que principalmente os primeiros modelos com motor 2.4 pode apresentar ou por achar que é um carro muito complicado de manter. É a mesma mecânica utilizada lá no Sonata, e esse motor realmente nos primeiros modelos teve alguns problemas até mesmo de fabricação. Hoje em dia, se você comprar no mercado de usados, provavelmente você não terá dor de cabeça, já que essas manutenções já foram realizadas. Isso com certeza levando em consideração modelos que já passaram dos 100 mil quilômetros. Porém, se você quer evitar total dor de cabeça, essa opção aqui acaba valendo muito mais a pena. Ele utiliza um motor 2.0 que é muito mais confiável no geral que o 2.4. Isso porque desde o seu lançamento ele não apresenta problemas e o custo de manutenção até acaba sendo um pouco mais baixo. Este modelo chegou em uma versão que já possui tudo de série. Embora não seja o carro mais completo da categoria, ele ainda é capaz de competir com alguns modelos um pouco mais novos. Na minha opinião, o que deixa a desejar no Optima é o seu interior, que eu acho horrendo. É muito feio para a época do carro, sem muitos destaques, capricho. Ele deixa muito a desejar, o Sonata dá de 10 a 0. Infelizmente, a Kia não se preocupou muito com isso. No geral, temos praticamente as mesmas características que eu comentei lá no Sonata, entre eixos, espaço interno. A maior diferença mesmo aqui é a mecânica, isso levando em consideração que é o último modelo. O Optima utiliza o mesmo motor, por exemplo, que a gente encontra no Elantra e até mesmo no X35 que eu comentei anteriormente. Mas aqui ele ainda é monocombustível. Ele gera 165 cavalos a 6.000 RPM e 20,2 kg de torque a 4.600 RPM. Ele tem apenas uma opção de câmbio, que é um automático convencional de 6 marchas. Com isso ele faz de 0 a 100 em 12 segundos e atinge uma velocidade máxima de 208 km por hora. Em relação ao consumo, dentro da cidade ele faz 8 km por litro, rodovia 11,8 km por litro. Mas essa versão 2.0 se destaca por ser muito confiável e durável. É um motor utilizado por carros compactos atualmente, o que aumentou sua popularidade e um baixo custo de manutenção. Com isso, é fácil manter este carro, já que não há preços tão elevados e as peças são encontradas com maior facilidade. É um carro com motor e câmbio muito confiáveis, é raro ver reclamações sobre essa mecânica, mas é sempre bom ficar atento aos mínimos detalhes. Se você deseja um sedã grande, mas não quer gastar muito com manutenção, o Optima é uma opção sim muito racional, e o preço dele no mercado de usados chama atenção. É um carro que aparenta ser sim muito mais caro do que ele realmente é, e passa muito mais status. O modelo 2.0 do ano de 2015 você vai achar na faixa de preço entre 67 e 75 mil reais. É uma excelente opção para o ano de 2024.
Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa. Forte abraço, valeu e fui!